Então, né? A gente fica na dúvida, né, se está funcionando. Irmãos, muito obrigado pelo privilégio de me convidar para estar aqui para expor a palavra de Deus. Eu sempre me sinto muito aquém da responsabilidade de poder subir no altar do Senhor, no púlpito, para poder expor a palavra do Senhor, uma responsabilidade tão grande. Mas hoje aqui eu me sinto mais à vontade, aqui também é minha casa, vocês sabem do carinho enorme que eu tenho por essa igreja, e poder estar aqui é sempre muito bom, poder vê-los, ainda mais quando tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus. No começo do ano, quando recebemos esse convite, não havia nada programado para esse mês de setembro, né? E calhou de a nossa igreja fazer o acampamento da nossa igreja bem nessa data. Ou seja, eu não sou eu não estou lá e estou aqui, mas eu saí correndo do acampamento, vim para cá, vou voltar para lá e peço a oração dos irmãos também, porque na segunda-feira estarei visitando 2 projetos da ABA, lá na Bahia. Então eu estarei com o pastor Célio lá na Bahia, visitando os projetos da ABA lá também, tá bom? Obrigado pela oração, obrigado pelo carinho que os irmãos também têm tido com a minha família, há muito tempo já sendo mantido por essa igreja. Eu lembro quando nós fomos enviados por essa igreja, recebemos a imposição de mãos aqui, e aquilo ficou marcado no meu coração, e eu quero agradecer a Deus por isso, e agradecer a Deus por estar aqui junto com os irmãos sempre que possível. Bem, vamos falar da palavra do Senhor. Já foi lido o trecho em que nós vamos meditar, pensar, caminharmos juntos, mas eu quero que nós voltemos um pouquinho para trás e a gente pense um pouquinho no capítulo 21 de João. Mas também pensando num contexto maior, se você analisar bem o livro de João, ou o evangelho de João, sendo diferente de todos os outros evangelhos, João ele deixa muito claro o propósito que ele tem de escrever o seu evangelho, lá no capítulo 20, versículos 30 e 31. Pode pôr na tela para a gente, irmãos, por favor? João capítulo 20, versículos 30 e 31, se possível na NVI. E ali está exposto qual é o propósito do evangelho de João. Ele diz assim: Jesus, pode colocar na NVI, irmão, tem? Aí fica mais fácil para mim. Essa linguagem da ACF é muito rebuscada, vai me atropelar, eu vou cair nessas palavras. Vamos lá. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos neste livro. Próximo. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Este é o propósito. Então, se você olhar para a estrutura do Evangelho de João, ele está estruturado em alguns fatos. Na verdade, são 7 fatos, que são milagres que Jesus fez para que pessoas olhando para esses milagres possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Pode voltar lá para o slide? Nosso tema. Isso. Pedro, tu me amas. E eu tive a liberdade de colocar um subtítulo ali: Vivenciando a graça restauradora de nosso Senhor Jesus. Então está aí os milagres que foram fatos que João registrou no seu evangelho, para que nós olhemos para esses fatos e nós então creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Porém, quando a gente chega no capítulo 21, parece que João faz um deslocamento de propósito. A narrativa desses fatos, desses milagres, então foi o meio pelo qual João escolheu para nos levar a crer ou continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, nosso Senhor e Salvador. Mas, quando a gente chega no capítulo 21, a gente vê que há um aparente deslocamento de propósito do restante do Evangelho. O capítulo 21 de João finaliza o seu Evangelho com mais alguns fatos também que eu quero compartilhar com os irmãos. Pelo menos 2 fatos no capítulo 21 que João coloca para nós e que tem aqui pelo menos 2 propósitos. Esses propósitos são, em primeiro lugar,
mostrar como Jesus, sendo Deus encarnado, se relaciona com os seus discípulos quando estes falham terrivelmente. Vou repetir para você. O primeiro propósito do capítulo 21 de João é mostrar como esse Jesus, sendo Deus encarnado, se relaciona com seus discípulos, mesmo quando estes falham terrivelmente. O segundo propósito é que o que estes mesmos discípulos, esses discípulos pecadores, esses discípulos que erraram, que falharam, mas que foram restaurados por Jesus, o que esses discípulos devem fazer? Em face dessa restauração, dessa graça de Deus que chega até nós, o que esses discípulos devem fazer? E para isso, nós vamos ter o exemplo de João, o exemplo de Pedro, aliás, né? João foi quem escreveu. O exemplo de Pedro. E se você olhar aí nesse gráfico, feito pelo reverendo Eufanino Lasco, muito bem poderia ser o gráfico da nossa vida, da nossa caminhada cristã, cheias de altos e baixos, na verdade. Essa daí é o gráfico da vida de Pedro. Pedro é aquele homem que, às vezes, dá uma bola dentro, daqui a pouco, uma bola fora. Ele começa bem, daqui a pouco, fala uma bobagem. Essa poderia ser, de fato, a história da nossa vida também, da nossa caminhada. E João usa, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, usa a vida de Pedro para mostrar essa restauração que foi feita. E como Pedro pode nos ensinar sobre essa graça restauradora de Jesus. Pedro, sem dúvida nenhuma, é realmente o nosso maior exemplo, se tratando de restauração. E aqui, esse ponto da restauração da vida de Pedro, é um ponto importante, um fato necessário, que foi registrado por João, porque imagina você terminando o Evangelho de João no capítulo 20, e aí você termina com aquele negócio na cabeça, Pedro negou Jesus, e Pedro está mal com isso, Pedro ficou muito mal, Jesus já havia aparecido, mas parece que ainda não havia sido tratado aquela dor de Pedro sobre a sua negação a Cristo. E aí então, terminasse o capítulo 20, não existisse o capítulo 21, e você virasse a página da sua Bíblia, e você encontrasse Atos dos Apóstolos, e você visse um Pedro ousado, firme, desafiando as autoridades, um Pedro agora alegre. O que aconteceu nesse meio termo? O que aconteceu para que daquele Pedro que estava triste, que havia negado Jesus, com agora um Pedro ousado, cheio do Espírito Santo? O que aconteceu nesse meio termo? No capítulo 21, nós vamos analisar exatamente o que aconteceu com Pedro, após a sua negação. Como Jesus trata a situação de Pedro e como se dá essa restauração de Pedro. Então nós vamos analisar o capítulo 21 e nós vamos olhar como é que Jesus tratou dessa dor de Pedro, como Jesus tratou o pecado de Pedro e como é que aconteceu essa restauração de Pedro. Primeira coisa que eu quero destacar, e você pode perceber aí nos versículos 1 a 3, você não precisa ler, depois você pode ler na sua casa, mas nós podemos perceber que Pedro está totalmente desorientado. Quando ele chama os outros discípulos e fala assim, eu vou pescar. Parece aqui que Pedro está totalmente desorientado. Pedro, ele havia negado o seu Senhor, o seu Salvador, e isso ainda não havia sido tratado. Aquele pecado marcou a vida de Pedro, causou na vida dele parece que um grande estrago, uma grande marca, um grande peso no seu coração. Marcou a caminhada com Cristo de uma forma muito negativa. E a pesca talvez fosse uma forma de Pedro se esquivar daquela dor. De talvez se esquivar de Jesus. De talvez tentar não ter que encarar o seu mestre. E aqui eu queria trazer a primeira aplicação. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Quantas vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos com Deus? E aí o que nós tentamos fazer? Nós tentamos desviar de Jesus.
Nós vamos para o trabalho e trabalhamos até tarde, até nos desgastarmos. Ou quando outras vezes nós pegamos e ligamos a nossa Netflix, nossa Amazon, ou sei lá, qualquer outro streaming que você tenha, e maratonamos séries atrás de séries, tentando escapar daquela dor que está nos esmagando. E a gente começa de filmes e atrás de filmes. Muitas vezes a gente vai tentar descontar isso na comida, comendo compulsivamente. Enfim, a gente tenta de todas as formas não ter que encarar Deus. Talvez achemos que não tem mais jeito para nós. E aí você pensa, eu já perdi perdão para Deus tantas vezes desse mesmo pecado. Eu sou incorrigível. Deus não me ama mais. Quantas e quantas vezes eu pequei, mas eu pedi perdão para Deus, mas acho que Deus não vai me perdoar mais. E nós nos afastamos. E nós vamos voltar a pescar, tentando nos esquivar do Senhor. E às vezes, e muitas dessas vezes, nós deixamos com que aquele pecado nos defina. E cria uma grande marca na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, em primeiro lugar. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência. E sabe todas as coisas. Se você pediu perdão para Deus do seu pecado, o Pai está de braços abertos para te receber de volta. Se a sua consciência está te esmagando, volte para aquele que não teve a consciência ferida, mas que te ama e te quer de volta. Mas talvez você ainda esteja tentando fugir de Deus. E se você prestar bem atenção no capítulo 21, você vai ver logo no versículo 1, que Pedro vai pescar onde? Pedro vai pescar no mesmo mar em que ele foi chamado. Talvez na sua Bíblia esteja aparecendo o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, o mesmo lugar. E Pedro vai para aquele mesmo lugar onde ele foi chamado para o ministério para tentar fugir de Deus. Mas quem aparece lá? Jesus. E aqui vai uma segunda aplicação: não tente fugir de Jesus. Não tem como. Olha o que o Salmo diz: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás; se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Meu irmão, não adianta você fugir da graça restauradora de Deus. Ela vai te encontrar. Ela vai te buscar no seu trabalho, se for necessário. Se você quiser gastar horas e horas lá tentando fugir de Deus, Ele vai te encontrar no seu trabalho. Se você tentar maratonar uma série de filme, pode ter certeza, Deus vai te encontrar lá também. Não adianta, não tem como escapar dessa graça maravilhosa de Deus. A graça restauradora de Deus vai te encontrar. O segundo fato, que o nosso irmão Douglas já até narrou, é o fato de que Jesus aparece por uma terceira vez. Por que Jesus aparece uma terceira vez? Ele já havia aparecido outras duas. Como eu disse no começo, parece que esse assunto do Pedro ter negado o seu Senhor, parece que aquilo ainda não havia sido resolvido. E era necessário que aquilo fosse resolvido. Então é por isso que Jesus aparece uma terceira vez para tratar com Pedro. Só que antes de chegar até Pedro, de tratar da dor de Pedro, veja como Jesus faz isso. Ele cria um cenário. Ele cria um cenário. E eu destaquei aqui duas partes desse cenário. A primeira parte está destacada pela palavra filhos. Nos versículos 4 e 5 aparece a palavra filhos. A palavra filhos aqui tem a ideia de aquele tratamento carinhoso do mestre com seus discípulos. Todo mestre naquele tempo, quando seus discípulos eram obedientes a eles, eles chamavam eles de filhos. Só que tem um detalhe aqui. Aqueles 7 homens que estavam no mar pescando, junto com Pedro, eles tinham fugido, abandonaram seu mestre. Tinham deixado o seu mestre sozinho. Mas uma coisa é fato: o mestre deles não o havia abandonado. E ele chama filhos. Olha a forma como o próprio mestre, que havia sido negado por Pedro, tinha sido esquecido por seus discípulos, trata aqueles homens.
Filhos. Segunda parte desse cenário, para tratar do coração de Pedro, é a fogueira. Se você for um leitor bem atento, você vai perceber que essa palavra fogueira só aparece em 2 vezes no Novo Testamento. Uma é essa, no versículo 9, aqui do capítulo 21. E a segunda vez, se você acertar, você ganha um chocolate do pastor Joel. A segunda vez é justamente quando Pedro nega Jesus, pela 3ª vez. Ali havia uma fogueira onde Pedro estava se esquentando. E agora Cristo acende uma outra fogueira. Como se quisesse dizer: Pedro, veja essa fogueira. Naquela você me negou. Nessa você vai reafirmar o seu amor por mim. A fogueira da negação, mas agora a fogueira da restauração. Talvez hoje Deus queira colocar uma fogueira no seu caminho, para restaurar você e fazer: se lembra daquele dia em que você pecou, daquele dia em que você se afastou de mim, mas hoje eu coloco agora uma nova cena na sua vida, na qual você vai ser restaurado, na qual eu vou te chamar de volta, de filho. Foi numa fogueira, na frente de uma fogueira como essa que Pedro negou Jesus, e agora será na fogueira como essa aqui, que Pedro vai ser restaurado. Irmãos, quando nós estivermos sofrendo em nosso íntimo, por causa dos nossos pecados, Deus não vai jogar na nossa cara os nossos pecados. Ele não vai jogar vinagre, sal grosso na nossa dor, para causar mais dor, não! Ele vai continuar a nos tratar como filhos, muitas vezes nos disciplinando. Mas a forma com que Ele nos trata, não é para nos repelir, mas para nos atrair para Ele. Porque Ele é o maior interessado na sua restauração. A graça restauradora de Deus, ela vai te encontrar. Não somente isso, ela vai se apresentar para você como uma graça restauradora que é amável e doce. Agora sim, nós vamos chegar na reorientação de Pedro. Lembram Pedro desorientado? Jesus aparece pela uma 3ª vez, vai tratar a dor dele, mas antes ele começa a preparar um cenário. E agora chega um momento em que ele vai restaurar Pedro. Aqui Pedro vai ser reorientado. Pedro vai ser restaurado. Mas antes, irmãos, antes de nós seguirmos com isso, com essa reorientação e essa restauração de Pedro, eu quero incomodar um pouco vocês com uma parte um pouco técnica, mas que vai fazer sentido, tá bom? Então me permita ser um pouquinho chato, um pouquinho técnico teologicamente falando, porque nós já ouvimos muitas pregações sobre esse texto. E quando nós chegamos nesse texto, muitas pessoas fazem a distinção entre a palavra amor com que Jesus fala, Pedro, tu me amas, e ali aparece a palavra ágape, que muitos colocam ela como a palavra ágape, como o amor divino, o amor sacrificial de Deus, o amor com que Deus ama. E Pedro não responde com ágape, mas responde com uma outra palavra para dizer amor, que é filéu. E aí muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Na verdade, o que acontece aqui é que Jesus, na verdade, pergunta se Pedro ama com esse amor sacrificial. E Pedro fala, não, Senhor, eu gosto do Senhor, o Senhor é um cara muito legal, eu gosto muito de você. E por isso que Jesus, na verdade, fica repetindo para ele. Mas eu quero trazer para vocês uma outra interpretação que eu acredito ser um pouco mais adequada, tá bom? A palavra ágape aparece ali no formato que está no capítulo 21, a palavra agapau, que é ágape também, aparece 142 vezes no Novo Testamento. Dessas 142, 32 vezes aparece só no Evangelho de João. João usa muito essa palavra. Ele é um dos autores que mais usa a palavra ágape. E a palavra filéu aparece 26 vezes no Novo Testamento, e tendo 12 ocorrências só em João.
Então, João usa muito. O que isso quer nos dizer? Em primeiro lugar, ele quer nos dizer que há um estilo literário no Evangelho de João. Ele usa essas duas palavras como palavras intercambiáveis, palavras que podem ser substituídas uma pela outra sem alterar o seu significado. Vou trazer alguns exemplos para você, para que depois você saia com essa interpretação bem firme na sua cabeça. Se você estiver anotando, lembra de João capítulo 3,16? Lá é o amor de Deus pelo homem, certo? O amor de Deus pelo homem em João 3,16. A palavra que aparece lá é ágape. Uau, legal, sem novidades, ok? Tudo bem. Mas em 16:27, quando vai falar desse mesmo amor de Deus pelo homem, não aparece ágape, mas aparece a palavra filéu. Parece que João está usando as duas palavras intercambiáveis, trocando uma pela outra, sem alterar o significado. É certo que Deus nos ama com um amor incondicional. E ele usa as duas palavras, tanto a palavra ágape quanto a palavra filéu, em João 3,16 e João 16:27. O amor do pai pelo filho, qual você acha que deve ser o amor? O ágape ou o filéu? Ágape, mas em 5:20, no João 5:20, aparece a palavra filéu. Jesus, Deus Pai, ama o seu filho também com o amor filéu. E em 3:35, com ágape. Mais uma vez, João usa as duas palavras de formas intercambiáveis para dizer a mesma coisa, sem alterar o seu significado. O amor de Jesus pelos homens deve ser filéu ou deve ser ágape? Aparece das duas formas. Em João 11:3, aparece filéu. E em João 11:5, 2 versículos depois, João poderia ter mantido a mesma palavra, mas ele troca e coloca a palavra ágape. O amor de Jesus, o amor dos homens por Jesus também poderia ser apenas filéu, porque é um amor falho, um amor fraco. Mas também em 8:42 aparece ágape. E em 16:27 aparece filéu. Então, o que nós percebemos já nesse primeiro argumento para essa interpretação é que João usa de um estilo literário de trocando as palavras, mas elas não alteram seu significado. Tanto amor ágape quanto amor filéu são amor. Uma outra argumentação para essa posição é que o texto foi traduzido. A conversa entre Jesus e Pedro aconteceu em aramaico ou em hebraico. E quando nós olhamos para uma versão siríaca, que é um tipo de aramaico, quando a gente lê nesse texto, um pergaminho antigo, ele não faz distinção nenhuma entre as palavras. É a mesma palavra, com o mesmo significado, tanto para filéu quanto para ágape. Um terceiro argumento seria o argumento da lógica. Quando Pedro responde às perguntas, tu me amas? Com um sim, a resposta de Jesus não faria sentido nenhum se Jesus quisesse saber que tipo de amor Pedro tem por ele. Porque a dificuldade é que Jesus acaba aceitando esse amor, entre aspas, inferior, sem fazer qualquer tipo de observação. Você me entende? Imagine se Jesus quisesse saber qual tipo de amor Pedro tem por ele. E aí Pedro fala, não, eu gosto de você. Não, então peraí, como é que eu vou entregar minhas ovelhas para você cuidar se você só gosta de mim? Se você gosta só de mim, imagina as minhas ovelhas. E Jesus não faz nenhum tipo de observação, porque essa não é a intenção do texto e nem é a intenção de Jesus. Portanto, fazer uma distinção entre amor ágape e amor filéu, nesse contexto, não faz sentido nenhum. Já essa parte mais chata vai fazer sentido, mas grava aí. Entretanto, há nessa parte do texto detalhes que mostram como se dá essa reorientação e restauração de Pedro. E nisto sim, nós podemos ver o caráter amoroso de Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que a ênfase desse texto, da pergunta de Jesus para as respostas de Pedro e depois a tréplica de Jesus, a ênfase não está na resposta de Pedro. Eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor. Não, a ênfase do texto está na resposta de Jesus, porque não importa o tipo de amor que você tem por Jesus, Ele te ama assim mesmo. Isso vai fazer sentido.
Olha como acontece essa reorientação e restauração de Pedro. Versículo 15, que é o início desse texto, que nós estamos focados agora, começa com um detalhe muito importante. Começa assim: depois de comerem. Se coloca no lugar daqueles discípulos. Você tenta pescar. Você está cansado, você está já exausto, você está com aquele monte de pecado na cabeça, você está com a sua vida desorientada, e você então vai lá pescar. E você fica a noite inteira, tentando pescar em nada, tentando pescar em nada, tentando pescar em nada. Aí, você está exausto, cansado, e alguém lá da praia grita: filhos, pegou nada, né? Sabe o que é isso aí? Isso é a mão de Deus pesando sobre você. Seus fujões. Jesus não fez isso. Jesus fez com que eles pegassem peixe, fez com que eles trouxessem esses peixes, mas quando eles chegaram lá na praia, para surpresa, eu já tenho peixe e pão para vocês. Cristo vai preparando o cenário como se quisesse dizer: eu não abandonei vocês, eu não deixei vocês sozinhos. Vocês estão tentando fugir de mim, eu estou vindo atrás de vocês. Vocês estão tentando conseguir sustento para a vida de vocês, sendo que na minha mesa já tem pão e peixe para vocês. Jesus poderia ali mesmo já começar a descer a chibata neles, não era? Fazer seus bandos de fujão, o que vocês fizeram, me abandonaram. E você, Pedro, falou que ia comigo até a morte, não foi, né? Me largou, chegou você já fugiu. Não, Jesus não faz isso. Jesus prepara o cenário. E aí sim, depois de alimentar os seus discípulos, agora sim, ele vai começar a tratar Pedro. E ele faz isso de uma forma que só Jesus, eu acho, consegue fazer. E a gente tenta muito acompanhar Jesus na forma como ele trata as pessoas. E a gente tenta replicar aquilo que ele faz. Veja só, como acontece a reorientação e a restauração de Pedro? Em primeiro lugar, relembrando o chamado de Pedro. Jesus, aqui no texto, não chama Pedro pelo nome que ele tinha dado quando o chamou. Agora o seu nome vai ser mais Simão, filho de João, ou na versão que a gente leu, filho de Jonas. Mas agora o seu nome vai ser Pedra, Cefas, né? Que é pedra, ou Pedro. E aqui parece que você está falando: Roberto, tá vendo aí? Agora Jesus quer dar umas indiretas. Não, mais uma vez, Jesus está se aproximando de Pedro com muito amor e muito carinho. Ao chamar Pedro por Simão, Simão, filho de João, Jesus recria na mente de Pedro uma conexão com o seu chamado, trazendo à sua memória que ele não mais seria pescador de peixes, mas pescador de homens. Pense que você é Pedro, de novo, e diz o seguinte: você se coloca aí no lugar de Pedro, e você pensa: eu cometi um erro gravíssimo, logo, eu não posso mais ser pescador de homens. Deus não vai mais me usar. Eu estou manchado por esse pecado terrível. O que me resta fazer então é voltar ao meu antigo trabalho. O problema é que quando a gente pensa assim, a gente se esquece de um detalhe. Aquele que nos chama para ser pescador de homens é o mesmo que conhece a nossa história, antes mesmo dela ter o primeiro dia. Ele conhece ela do começo até o fim. Portanto, ele sabe quando nós vamos cair. E ele já providenciou a restauração para você. Porque o ministério que ele nos confia não depende da força do nosso braço, mas depende somente dele, de Deus e da sua graça. A graça restauradora de Deus, ela vai te encontrar. Não somente isso, ela vai te apresentar a você como uma graça restauradora que é amável e doce. E mais, a graça restauradora de Cristo Jesus que se apresenta a você hoje, ela vai te capacitar para realizar tudo o que você precisa em prol do reino de Deus. Talvez aqui só tenha duas pessoas que nunca tenham pensado em desistir do ministério: Pastor Joel e Pastor Marcos.
Acho que eles nunca pensaram em desistir do ministério. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a vontade de parar é gigante. Quando nós lembramos de alguns pecados que nós lutamos tanto contra eles, nós falamos: Senhor, olha para mim, olha a minha condição, olha quem eu sou, eu não dou conta. E a gente pensa em desistir. Mas aí a gente lembra que aquele que nos chamou para o ministério é aquele que nos capacita, e aquele que conhece a nossa história, e aquele que abre a porta da restauração, e do outro lado tem um pai amoroso abraçando e pedindo: vem filho, vem, eu estou aqui. Como se dá essa restauração? Primeiro, relembrando o chamado de Pedro. Segundo, reconhecendo, fazendo Pedro reconhecer a sua fragilidade, ajudando Pedro a reconhecer a fragilidade que há nele. Versículo 15, Jesus pergunta: você me ama mais do que estes? Talvez estes, muito provavelmente, está se referindo aos outros discípulos. E trazendo a memória de Pedro, quando ele falou: Senhor, mesmo que esses todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Parece que Jesus está jogando na cara de Pedro isso aqui? Não. Aqui Jesus não está querendo jogar na cara de Pedro sua arrogância em achar que ele o amava mais que os outros, porque isso talvez até fosse verdade. Mas o que Jesus está fazendo aqui é mostrar para Pedro que mesmo que ele o ame mais que os outros, o seu amor é manchado pelo pecado. O seu amor, a sua estrutura humana é frágil. Portanto, seu amor é frágil. Ao responder as 3 perguntas de Jesus com uma afirmação positiva do seu amor por Jesus, né? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, na última pergunta feita por Jesus, reconhece sua fragilidade. Parece que Pedro percebe onde Jesus queria chegar. Pedro fica triste porque ele entende e reconhece a fragilidade do seu amor. Mas mesmo assim, Pedro não pôde dizer não. Você percebe? Mesmo reconhecendo que nós somos fracos e pecadores, é impossível dizer para Jesus, se ele perguntasse para nós hoje: você me ama? E aí você olha para trás, e você vê tudo que ele já fez, e você olha tudo que ele fez por você, o quanto ele te livrou, o quanto ele te amou, o quanto ele cuidou de você, e mesmo quando você caiu, ele estava com a mão estendida para te levantar, e você olha para agora, Deus perguntando para você: você me ama? Senhor, é impossível não dizer que eu não te amo. Eu sei que é frágil o meu amor por você. Eu sei que o meu amor pelo Senhor é fraco, é falho. Eu sei que eu vou errar na próxima esquina. Mas a minha vida não faz sentido sem o Senhor. Eu não posso dizer que não te amo. É como se ele estivesse dizendo: sim, Senhor. Eu entendo que eu errei. Eu entendo que o meu amor é manchado pelo pecado. Eu entendo que o meu amor por você é frágil. Mas eu não posso dizer que não te amo. Talvez a sua caminhada cristã tenha sido igual a de Pedro. Altos e baixos, altos e baixos. E teve um momento em que teve mais baixo do que alto. Mas eu quero te dizer hoje que Deus vai te estender a mão para te levar para maiores glórias que Ele pode colocar você. Cristo conhece a nossa condição frágil e por isso sempre está disposto a nos restaurar. Olha o que diz o texto: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, dessa forma, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Cristo está hoje, mais uma vez, te chamando de volta. Pode voltar, porque Ele está te esperando.
A graça restauradora de Deus vai te encontrar. E ela vai se apresentar a você como amável e doce. A graça restauradora de Deus é quem vai te capacitar para você pregar o Evangelho. E a graça restauradora de Jesus nos faz perceber quanto nós somos frágeis. Como acontece essa reorientação e restauração de Pedro? Em terceiro lugar, ele ratifica o compromisso que ele tem com Pedro. Ele confirma o compromisso que ele tem com Pedro. Como prova disso, Jesus acrescenta ao chamado de Pedro de pescador de homens o serviço pastoral. Agora ele coloca 2 serviços para Pedro. Eu sei que você é frágil, Pedro, mas você aguenta 2 trabalhinhos. Você vai ser pescador de homens e você vai cuidar das minhas ovelhas. Nas 3 perguntas de Cristo, há um chamado final para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Aqui está a prova de que Cristo tinha plena consciência da fragilidade de Pedro, mas também sabia que Pedro o amava e por isso o comissiona. E quando nós olhamos para a continuação da história da igreja, nós vemos um Pedro totalmente restaurado. Nós vemos um Pedro audacioso diante da multidão em Pentecostes. Nós vemos um Pedro firme diante da censura religiosa da sua época, destemido diante da possibilidade da morte. Quem diria? Quando a morte chegou até ele, meteu o pé. Mas agora ele fala, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ele não retrocede. E por fim, cumprindo o que Jesus havia predito no versículo 18 do capítulo 21, segundo a tradição cristã, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque se encontrou indigno de ser crucificado igual ao seu mestre. A graça restauradora de Deus irá te encontrar. A graça de Deus vai se apresentar para você como amável e doce. A graça restauradora é quem nos capacita. E a graça de Deus, essa graça restauradora de Jesus, nos faz perceber que nós somos frágeis. A graça restauradora de Deus nos leva a continuar a jornada da fé, com ousadia e com firmeza na proclamação do reino de Deus. Quero recapitular com vocês o que a gente aprendeu até aqui. Nós vimos um Pedro desorientado, mas que Jesus se apresenta para ele como se estivesse dizendo, não adianta escapar de mim, eu vou te encontrar. Nós aprendemos também que Jesus aparece uma terceira vez porque ele queria tratar a dor de Pedro. E ele prepara um cenário para que esse Pedro o encontrasse e pudesse ser abraçado por essa graça. Nós vemos também que Pedro é reorientado e restaurado e ele percebe que o seu amor é frágil. Jesus relembra o seu chamado e Jesus confirma o chamado que ele tem para Pedro. Quero concluir, irmãos, voltando nos 2 propósitos do capítulo 21 que eu havia mencionado lá no começo. Quero relembrar esses 2 propósitos do capítulo 21 de João. O primeiro propósito, como eu havia dito lá no começo, era mostrar como esse Jesus, sendo Deus encarnado, como ele se relaciona conosco, mesmo quando nós falhamos terrivelmente. Como é que Jesus lida com a gente? Como ele trata conosco? Como ele se relaciona conosco quando nós falhamos? Em primeiro lugar, ele demonstra que ele está disposto a nos restaurar sempre que cairmos. Jesus não te esqueceu. E hoje ele está te dando mais uma chance de você voltar para ele, de você o encontrar e de você experimentar a graça restauradora dele. Ele também nos faz lembrar de quando ele nos chamou. Lembra? Lembra o dia? Eu lembro. E que bom que o pastor Marcos e o Orivaldo estão aqui hoje. Porque o Orivaldo sabe como aconteceu.
O irmão Orivaldo me conhece desde quando eu nasci, eu acho. Quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, o irmão Orivaldo já sabia que eu estava lá. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai faleceu. E desorientado, sem saber muito bem o que significava aquilo, eu fui para uma praça na frente de casa. Numa praça que normalmente se consumia drogas. Uma praça onde normalmente algumas coisas esquisitas aconteciam. Mas naquele dia não tinha ninguém lá. E eu sentado naquele banco da praça. O filho do irmão Orivaldo chegou para mim e perguntou assim, na cara, na lata: você acha que seu pai foi para onde? Eu tinha 9 anos, acho que ele tinha o quê? Uns 13? Por aí, 13, 14. E eu fiquei muito bravo com ele, porque eu já estava entendendo o que ele queria dizer. Eu falei: quem é você, cara? Quem é você para botar meu pai no inferno? E saí bravo. Fechei a cara para ele, fui para casa. Mas ele tinha citado para mim o texto de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você está entendendo? Uma conversa de um menino de 13 anos e um de 9? Olha a graça de Deus permeando esse negócio. Lugar onde se consumia droga. Muito bem, naquele dia a doce voz chegou para mim e eu rejeitei aquela doce voz. Naquela noite eu não dormia. Aquele texto ficava martelando na minha cabeça a noite inteira. Eu só lembro de ter dito uma coisa. Falei: Deus, se o Senhor existe, e se meu pai for para o inferno, para lá eu não quero ir. E eu encontrei uma igreja Paz e Vida. Eu era o 7º filho. O primeiro é de vidro, o segundo é de ferro, o 7º a mãe nem lembra que existe. Então eu estava andando pela rua por aí e encontrei uma igreja Paz e Vida. Lá tinha aquelas famosas placas de campanhas, né? E eu fui naquela igreja. Eram 7 domingos. Um garoto que nunca tinha entrado numa igreja. No máximo tinha sido catequizado por sua irmã, que dava aula de crisma lá na católica. E me deram uma Bíblia. E eu só falei uma coisa para quando me deram a Bíblia naquele dia. Eu falei: me mostra onde fica Efésios. E eu comecei a ler Efésios. E o Bruno, filho do irmão Orivaldo, ficou sabendo que eu estava indo naquela igreja. Falou: cara, tu sabendo que está na igreja, que legal. Eu falei: que bom. Vamos lá na minha? Eu falei: deixa eu terminar a campanha lá e eu vou. Olha que Deus usa coisas tão bizarras e esquisitas quando quer nos salvar. E terminou aquela campanha. E eu aceitei o convite do Bruno e fui lá. Irmão Orivaldo, o senhor não lembra, mas eu lembro. Pastor Paulo, naquele dia, pregou Efésios 2, 8 e 9. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu estava lá na frente falando: eu quero esse Jesus. Aquele dia, a graça salvadora chegou para mim e sussurrou no meu ouvido dizendo: vem, vem. E eu fui. Você se lembra desse dia? Cristo vai fazer você lembrar desse dia, para que você nunca o abandone e você sempre se lembre como é doce a voz do Mestre. Como esse propósito, como o Jesus se relaciona conosco, mesmo quando a gente falha terrivelmente, nos fazendo lembrar que toda a capacidade para proclamarmos o reino de Deus vem do seu Santo Espírito. Algumas vezes eu achei que o ministério qual eu era líder só estava de pé porque eu conseguia segurar. Porque eu tinha feito um curso de teologia. E porque eu era capacitado para aquilo. Até o dia que Deus me lembrou que Deus trouxe um iraniano que foi convertido lendo a Bíblia, escondido dos seus pais, porque ele era muçulmano. E Deus traz ele para o Brasil e abre a Boas Novas. Antes disso, Deus tinha mostrado para ele que era aquela casa que ele tinha que ir para o Brasil para coordenar. Sem falar português, sem um tostão no bolso, sem nada. E o brasileiro, falando português, não tinha nada também no bolso. Continua não tendo muito, mas o suficiente.
E eu lembrei que a capacidade para fazer qualquer coisa vem dele. Vem dele. E ele vai continuar nos capacitando para manter aquele ministério que ele colocou na sua mão. É no seu trabalho, a pessoa com que Deus colocou para você evangelizar, ele vai te capacitar. Abra as escrituras, leia, ore, e Deus vai te usar para salvar aquelas pessoas do seu trabalho, da sua escola, do seu colégio, da sua faculdade, enfim, onde Deus te colocou, ele vai te capacitar, porque o Espírito Santo habita em você. Tudo isso nos aponta para um Deus cheio de graça e de misericórdia. E nos aponta para o segundo propósito. O que devemos fazer quando somos restaurados? Quando nós caímos terrivelmente, Deus nos restaura, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, devemos tratar nossos irmãos com a mesma graça e misericórdia com que fomos tratados. Devemos tratar os nossos irmãos com a mesma graça e a mesma misericórdia com que fomos tratados. Não é porque ele é seu irmão e ele cometeu aquele pecado, você vai chegar, seu pecador, apontando o dedo, tá vendo? Eu te falei que não era para ir por aí. Jesus não fez isso com você. Por que você vai fazer isso com o seu irmão? E às vezes o seu irmão já está até sofrendo com aquele pecado. As consequências do pecado dele já está matando ele. A gente não precisa apontar o dedo e tacar sal grosso na ferida, na dor. Fala, tá vendo? Isso é o dedo de Deus. Não. Nós devemos, nesse processo de restauração, fazer igual Jesus. Primeiro, ter paciência. Gente, convenhamos, aquele grupinho de 12... só não é tão pior quanto a gente, mas era um grupinho difícil. E Jesus teve paciência com todos eles. Jesus, se lembra? Ele não chega lá e grita da praia, tá vendo isso aí? Deus está massacrando agora vocês. Não. Jesus prepara um cenário, chama de filhos. Depois de comer, Jesus teve paciência. É assim que a gente tem com nossos irmãos, para tratar dos seus pecados e das suas dores. Em segundo lugar, a gente precisa de sabedoria nesse processo. E essa sabedoria, ela não vem de você. Não adianta você tentar encontrar 5 passos de como tratar a dor do seu irmão lá no Instagram com aquela famosa que você conhece. Não. Você só vai encontrar sabedoria para tratar a dor do seu irmão e as suas próprias dores nas Escrituras. Não adianta ficar tentando encontrar receita de bolo na internet para tratar a dor do coração do seu irmão. Terceira coisa que você precisa nesse processo: amabilidade. Fruto do Espírito Santo, amabilidade. A confrontação dos pecados, ela não precisa ser grosseira. Ela não precisa ser estúpida. Só um pouquinho de amabilidade vai ajudar. Uma segunda coisa que nós devemos fazer, então, quando somos restaurados, nós devemos agir sempre buscando a restauração do outro. Sempre buscando a restauração do outro. Não quebrá-lo mais. Não empurrá-lo mais para baixo. Sempre visando restaurá-lo. Porque assim como Deus teve paciência e te amou e te restaurou, Ele quer usar a sua vida para restaurar o seu irmão. Uma terceira coisa que nós devemos fazer: devemos proclamar o reino de Deus para as pessoas com a mesma graça e misericórdia que foi proclamada para nós, exceto no caso do Bruno. Mas foi sim, foi misericordioso e gracioso, mesmo do jeito dele. Nós devemos proclamar o reino de Deus para as pessoas, irmãos, com a mesma graça e misericórdia. Sabe por que muitas pessoas não querem sentar do lado de um cristão? Porque a primeira coisa que nós fazemos é apontar os erros deles. É a primeira coisa que nós queremos fazer quando nós chegamos perto de um não cristão, é falar como ele é idólatra. E a gente enche a boca para falar. E a gente nem para perguntar: você tem comida na sua casa? Você dormiu bem? Seu filho está precisando de roupa? Nós devemos tratar os outros com a mesma graça e misericórdia com que fomos tratados. Amém?
Pedro, tu me amas? Eu estou vivenciando essa graça restauradora. E você? Quer vivenciar também? Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de trazer a palavra do Senhor para os meus irmãos. E obrigado, ó Deus, porque a vida de Pedro nos ensina muito. Esses altos e baixos na caminhada cristã que ele vivenciou, nós vivenciamos. E talvez nesse momento nós estejamos embaixo, num ponto negativo da nossa vida, nessa caminhada com o Senhor. E Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se tem alguém aqui, Senhor, que está vivenciando agora um momento ruim na vida, onde o pecado tem o afastado do Senhor, Pai, eu peço que o Senhor vá em direção a essa pessoa, com a sua graça restauradora, e traga de volta, Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor não nos trata com dureza como nós merecíamos, mas o Senhor nos trata com misericórdia e com graça. Nos faz lembrar da sua doce voz. Nos faz lembrar, Senhor, de como o Senhor nos chamou, de como o Senhor tem nos sustentado, mesmo quando nós falhamos e quando nós erramos e pecamos, ó Deus. Pai, tem misericórdia, se tem pessoas aqui essa noite que estão vivenciando um momento ruim na sua vida, eu peço que o Teu Santo Espírito se apresente amável, doce, como sempre, e traga, e restaure, e reoriente, ó Pai, essa pessoa, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivenciar essa graça restauradora todos os dias. Nós precisamos dela, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ah, Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor na nossa vida diariamente. Nos ajude a lembrar, através das Suas sagradas Escrituras, de como o Senhor tem sido bom para nós. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a proclamarmos essa mesma graça e misericórdia que o Senhor nos chamou. Nos ajude a proclamarmos o Teu reino com a mesma graça e com a mesma misericórdia, tratando as outras pessoas como seres humanos que são, que carecem do Teu amor e da Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria que o irmão